paz do Senhor, irmãos. Quero trazer uma meditação aqui para os irmãos. Estarei aqui lendo um texto em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre um tema muito importante que o apóstolo Paulo traz dentro dessa passagem, que é a urgência em ser cheio do Espírito. Perceba que o apóstolo Paulo ele traz aqui essa ênfase no versículo 18, em que os crentes de Éfeso precisavam ser cheios do Espírito Santo. E o que vem a ser cheio do Espírito? Basicamente, ser cheio do Espírito Santo é ser e estar profundamente influenciado pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que é tão importante nós sermos cheios do Espírito Santo, porque apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo poderá expressar a sua semelhança com Jesus, poderá ser verificado e enxergado pelos demais como uma pessoa parecida com Cristo. O propósito de Deus para todos os salvos é conformar a todos nós, salvos em Jesus, a imagem de seu Filho. Um outro motivo porque é tão importante sermos cheios do Espírito Santo é porque apenas uma pessoa cheia do Espírito deixa de praticar as obras da carne e passa a manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Jesus. Portanto, nós vemos aqui uma importância fundamental em diariamente buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Porque se formos cheios do Espírito Santo, nós seremos maridos e esposas melhores. Se formos cheios do Espírito Santo, nós seremos pais melhores. Se formos cheios do Espírito Santo, nós seremos cidadãos melhores. Se formos cheios do Espírito Santo, nós seremos servos do reino muito melhores do que temos sido. Se formos cheios do Espírito Santo, poderemos manifestar com graça, com ousadia e com amor o Evangelho de Jesus. Poderemos cumprir os propósitos de Deus ao nosso respeito e a respeito da igreja. E nós precisamos entender de que maneira nós conseguimos ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele usa o termo ser cheio, e em algumas passagens diz deixem-se ser cheios. Traz a ideia de que, em primeiro lugar, a responsabilidade é nossa. Sou eu que tenho que me encher do Espírito ou permitir ser cheio do Espírito Santo. É você, meu irmão, que precisa ser cheio e se permitir ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, o termo original ele dá a ideia de que esse ser cheio do Espírito não é apenas um ato isolado, não é uma experiência única, mas é algo contínuo, é um processo gradual que dia após dia vai crescendo, vai aumentando em nossas vidas. Portanto, nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo é vida com Deus, é dia a dia com Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo também ele traz aqui algumas maneiras pelas quais nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ele traz aqui no versículo 19 que falando em salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, nós cumprimos um aspecto para sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos ter adoração pessoal, adoração comunitária. Um coração em adoração a Deus é um coração que se permite ser cheio do Espírito Santo. O versículo 20 também diz:
dando sempre graças por tudo. Um coração grato a Deus, um coração que não permite que haja murmuração, que haja insatisfação, é um coração que se permite ser cheio do Espírito Santo também. E no versículo 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, porque tememos a Cristo, porque queremos honrar a Cristo, nós nos esvaziamos de nós mesmos e permitimos nos sujeitar uns aos outros. Um coração com esse aspecto, com essa realidade, é um coração que se permite ser cheio do Espírito Santo. Portanto, que nós possamos colocar em prática essa palavra, porque os dias em que vivemos é de suma importância eu e você sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. Que essa palavra fale ao teu coração, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração e que Deus abençoe a todos nós.